aqui ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Davi Robson e hoje eu quero falar sobre uma frase importante que eu quero que você grave e não esqueça. A frase é a seguinte: Deus nunca deixou seu povo sem a sua palavra. É isso. Deus nunca deixou seu povo sem sua palavra. Em qualquer circunstância, em qualquer experiência, em qualquer momento da história, Deus falou a Israel, Deus fala com a igreja, Deus falou com a igreja. Temos momentos circunstanciais que valem a pena ser estudados e que, por não serem objetivo desse vídeo, não vou tocar, mas, por exemplo, o período interbíblico, que é um período onde, teoricamente, não houve a voz de um profeta. E no nosso canal, inclusive, tem um vídeo sobre essa questão, como é que Deus não fala durante um período de 400 anos, e a gente vai entender, basicamente, toda essa situação, todo esse contexto do período interbíblico. E essa frase continua sendo verdadeira. Deus nunca deixa o seu povo sem a sua palavra. Quando nós falamos sobre a Escritura, o texto do Novo Testamento, até os 100 anos de história da igreja, isso é muito interessante, porque você não tem a Escritura nesse período de 100 anos, mas o que é que você tem? Você tem Paulo, você tem Pedro, você tem João. Olha, pense aí no apóstolo João, um homem que foi jogado num poço de óleo fervendo e miraculosamente Deus o livrou desse poço, e aí depois ele foi exilado e 90 anos ele estava ainda escrevendo um texto, tendo visões e revelações. Um homem que era a própria palavra. A gente observa a própria autoridade de Paulo, a autoridade de Pedro, a autoridade de João. Isso é muito interessante, porque a gente vai entender que eles acreditavam na autoridade deles e eles mesmos diziam que eles eram palavra divina. O apóstolo Paulo fala claramente que ele não falava palavras humanas, de sabedoria humana, mas ele falava as palavras de Deus. Pedro vai dizer que toda a escritura é inspirada, digna, apta, competente para uma série de coisas que ele vai colocar no seu texto. E da mesma maneira o apóstolo João, esses homens eram a própria palavra encarnada em suas vidas. Agora a grande questão para nós é que o texto foi de fato canonizado, ou nós temos um texto sagrado, efetivamente, a partir do século IV, ano 380 ao ano 400. Mas neste período, nós temos primeiro a encarnação apostólica, aquilo que os apóstolos encarnaram e pregaram, as suas doutrinas, as suas visões, e esses textos então se perpetuam como a palavra de Deus. É óbvio, senão não teríamos necessidade do Novo Testamento, estaríamos no Antigo, no Primeiro Testamento ainda. Temos o Novo Testamento porque estes homens entenderam que eles eram a autoridade espiritual e doutrinal sobre a igreja nesse tempo. As cartas foram dirigentes, edificando a igreja e colocando na igreja, de fato, o cristianismo ligado a Cristo por meio dos apóstolos. Então o cristianismo é de fato, mesmo esse cristianismo apostólico, é um cristianismo centrado em Cristo. Não faz sentido algum dizer que nós temos uma igreja de Cristo e uma igreja dos apóstolos, porque estes homens, principalmente Paulo, Pedro, João e Lucas, se você não sabe, Lucas é um grande escritor do Novo Testamento, sendo ele talvez aí, no entendimento de muitos, o principal nome como escritor de Hebreus, de forma que eles ganham essa notoriedade toda pelos escritos que produziram e pela autoridade com que escreveram esse texto. De forma que, na linguagem do próprio texto bíblico, toda a escritura, não necessariamente o escritor, mas a escritura é inspirada. Portanto, não existem interesses escusos nessa canonização. A igreja ela simplesmente reconhece os textos que foram mais usados e mais considerados pelo próprio uso da igreja, e assim o cânon se formou. Bem, hoje, na nossa atual conjuntura, não temos mais os apóstolos, não estamos mais ligados
historicamente a Cristo, mas temos a pessoa do Espírito Santo e da Escritura. Essa fusão desses dois elementos, o Espírito e a Escritura, formam a palavra de Deus. É óbvio, ninguém poderá conhecer a Cristo sem a Escritura. Para nós, nesse tempo, não há mais separação entre Cristo e a Escritura. A Escritura é Cristo e Cristo é a Escritura. É isso aí. Se você quer saber mais sobre isso, estamos agora com o nosso curso online. Então, entre em contato pelo WhatsApp para que você possa estudar a Escritura, a história da igreja, a teologia sistemática, a teologia prática e tantas outras coisas que vão fazer uma diferença sensível na sua vida. Isso eu garanto para você. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.